Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine de Língua Portuguesa. Vamos para mais uma aula remota. Hoje nós aprenderemos em literatura o pré-modernismo no Brasil. Nessa parte 1, nós veremos o contexto histórico, tudo o que ocorreu naquela época, as revoltas e o autor Euclides da Cunha. Vamos acompanhar? Bom, pessoal, o pré-modernismo ele se iniciou em 1902 e nós temos uma obra que foi o marco, Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha, que também ficou muito conhecido. Esse período não é um movimento literário, tá? Ele ficou conhecido porque ele marca a transição das estéticas que haviam antes no final do século XIX para o começo do modernismo. Então nós não chamamos de movimento, mas uma época de transição. Houve uma produção de impacto apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas em nossa literatura. O pré-modernismo ele terminou em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Então, em torno de 20 anos desse movimento, dessa busca, dessa nova estética, para nós iniciarmos o modernismo. Bom, vamos ver um pouquinho sobre o contexto histórico. Vamos relembrar o que estava acontecendo naquela época até chegar na época do pré-modernismo. Lembrando que no Brasil, em 1889, nós tivemos a proclamação da República. E a partir daí as cidades começaram a se reestruturar, principalmente na parte urbana, eliminando ali as marcas da monarquia e da época, da arquitetura portuguesa. Desenvolveu-se também a transição da República da Espada para a República das Oligarquias, ou a República do Café com Leite, como ficou conhecida. Nessa época, o Brasil era governado ora por paulistas, ora por mineiros, que eram os dois estados que tinham mais dinheiro, eles eram os mais ricos do país. Nas cidades foram surgindo também uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares que estavam bem entusiasmados por suas ideias positivistas, exigindo mudanças. E, ao mesmo tempo, foi surgindo então no país uma massa popular insatisfeita e propensa às revoltas, muitas delas sem sentido, tá? Como, por exemplo, a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. Pessoal, tem tudo a ver com a época de hoje, né? Nós estamos em 2021, vivendo uma pandemia de coronavírus, e muitas pessoas se negando a tomar vacina, Na época havia muita ignorância, desconhecimento, do poder da vacina, como ela era ótima para o nosso organismo. Hoje já não, nós temos acesso à internet, mas ainda muitas pessoas negam, Então vocês viram que não mudou muito, é algo para a gente refletir. Na época aconteceram muitas revoltas, é muito importante que vocês relembrem, tá? Continuando sobre a parte do espaço cultural, da arquitetura, nós tivemos uma reforma muito conhecida no Rio de Janeiro, a Reforma Passos, que também ficou conhecida como Bota Abaixo, porque houveram muitas demolições, tá? Com a intenção de tirar aquela corte colonial, aquele aspecto, imundo, infecto que eles diziam, para dar passagem para um centro moderno, afrancesado e saneado, tá? Era a época da Belle Époque, as luzes, toda a Avenida Central que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro, toda a contradição, pessoal, do país, Todo aquele luxo de um lado e uma grande pobreza e atraso do outro, como é até hoje no nosso país. E como resultado dessa intervenção aí no espaço urbano, nós tivemos o deslocamento das pessoas mais pobres que viviam aí nos cortiços para as regiões periféricas, surgindo assim as favelas. E também não vamos esquecer dos escravos, que foram libertos, mas
Eles não tiveram ajuda nenhuma, então ficaram entregues à própria sorte, sem serviço, sem local de moradia, tá? Então toda essa miséria, gente, no estado de São Paulo, se contrapondo com a riqueza que a cultura do café estava trazendo. No Nordeste, o motivo da miséria era a seca que nós temos até hoje, tá? Toda uma desesperança que foi ganhando uma grande força com um líder que ficou muito conhecido, o Beato Antônio Conselheiro, de 1830 a 1897 ele viveu. Ele teve muitas profecias sobre o fim do mundo e conseguiu assim juntar muitos seguidores, como existe hoje na internet, né? Ele não precisava disso. E as pessoas todas o seguiam fervorosamente, tá? Diante dessa realidade difícil, eles não tinham outro recurso a não ser recorrer à sua fé, tá? Então o conselheiro, ele movimentou muitos seguidores em volta dessa religião, essa fé extrema. E essa situação levou à Guerra de Canudos, que aconteceu ali de 1896 a 1897. Nesse contexto, marcado por disparidades sociais e conflitos, que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo nas suas obras essa realidade, não havendo mais espaço para idealizações. Então, os artistas eles queriam mostrar a realidade do nosso país e isso se tornou uma missão para eles. Que até então, pessoal, as artes, né, e toda essa literatura não mostravam nossa realidade e os nossos povos característicos das nossas regiões. E aqui a gente vai ter um resumo das principais características do movimento pré-modernista. Fase de transição, né? Então, esse movimento até chegar ao modernismo em si. Então, nós tínhamos o conservadorismo, eles ainda cultivavam vários valores naturalistas, a renovação, falavam sobre a realidade brasileira, as tensões vividas na sociedade na época, a ruptura com o passado, então vamos trazer inovações, não queríamos mais academicismo. O regionalismo, aí começou a aparecer bastante a realidade rural do Brasil, tá? Sem aquele romantismo e sem idealizações, a miséria do homem do campo, apresentada ali de forma chocante, nua, crua. A literatura denúncia, que os livros eram escritos realmente denunciando a realidade do Brasil e mostrando ali o Brasil não oficial, o sertão nordestino, os caboclos, a realidade dos subúrbios, a pobreza. E a contemporaneidade, a literatura retratada com fatos políticos, com a situação econômica e social, fato que ainda não existia, né? Diminuindo assim a distância entre realidade e ficção. As principais características do movimento são esses tipos humanos que eu estou mostrando para vocês aí, que eram marginalizados e começaram a ficar conhecidos nas obras. O sertanejo nordestino, o caipira, os funcionários públicos, os mulatos, né, porque os negros até então não apareciam nas obras. E vamos para os nossos autores pré-modernistas, os que mais marcaram, né? Nós temos Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha, que eu coloquei colorido aí porque nós vamos trabalhar um pouco sobre ele. Euclides da Cunha, ele foi o pioneiro entre os pré-modernistas na aproximação entre literatura e história. A obra inaugural do movimento pré-modernista, dessa fase toda aí, foi Os Sertões dele, né? Em que o jornalista mostrou não o lado dos vitoriosos, mas dos revoltosos da Guerra de Canudos, gente. Vamos lembrar um pouquinho que lá na Guerra de Canudos, nós tivemos uma guerra em que mais de 25 mil pessoas foram mortas. E por isso, Os Sertões são um livro de difícil classificação aí de gênero, porque ele apresenta características de texto literário, porque ele captou a sinceridade da alma simples
e leal do sertanejo. Ele também tem características de um tratado científico, porque analisou as características do solo do sertão nordestino. Tem característica de investigação socioantropológica, porque se preocupou em caracterizar minuciosamente o sertanejo, né, e explicar a gênese de Antônio Conselheiro como um líder religioso. E, para finalizar, características de matéria jornalística, porque ele registrou em detalhes as lutas entre as tropas, né, e os revoltosos. Então vamos falar dessa obra principal que marcou tanto os sertões. Lembrando, pessoal, Euclides da Cunha, ele nasceu em 1866 e faleceu em 1909, tá? Os Sertões, ele foi publicado em 1902, sendo esse marco introdutório da temática do Nordeste, que depois foi retomado pela geração modernista de 30. É uma produção que uniu, então, um tom literário ao apuro jornalístico, como nós vimos agora anteriormente, e teve todas as descrições da Guerra de Canudos. E nós podemos considerar essa obra dividida em 3 partes. A primeira parte, a terra, tá? Onde teve uma detalhada característica do sertão nordestino. Ele apresentou informações sobre o clima, composição do solo, relevo, a vegetação. Então, a terra é a primeira parte. Como segunda parte, nomeada O Homem, ele retratou o sertanejo, o impacto do meio sobre as pessoas, o destaque aí para Antônio Conselheiro e a sua transformação como líder religioso. E por último, a terceira parte, a luta em si. Então, a narração dos embates entre as tropas oficiais e os seguidores de Conselheiro. O livro termina com a descrição da queda do Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local. Então, só relembrando, nós perdemos mais de 25 mil homens nesse embate. Então, aqui nós temos uma foto característica da época. A região onde aconteceu o livro, né? E a guerra e a capa, a primeira capa do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, ele foi publicado em 1902 e Euclides da Cunha, ele faleceu em 1909. Antes da gente começar aqui sobre a questão, só lembrando que Euclides da Cunha teve uma morte bem trágica, tá? Ele, acreditando que sua esposa o traía, foi até a casa de um general, né, do exército, para contradizê-lo e tentar resolver essa situação, mas não saiu bem, ele levou 3 tiros e faleceu. Então, uma triste morte. Um autor muito marcante e que nos trouxe uma obra de importantíssimo valor. Bom, pessoal, então vamos fazer uma questão juntos, uma questão da UFC, para ver se vocês conseguiram captar um pouquinho desse momento. Na manhã do dia 6, Canudos foi destruída, com bombardeios e incêndios, não ficou nada com vida. Dizem que o conselheiro tinha morrido primeiro no belo Monte Querida. Bom, pessoal, então vamos pensar. Em relação aos movimentos como o de Canudos, é correto afirmar que foram movimentos que se limitaram às regiões norte e nordeste do Brasil, marcados pelas presenças dos latifúndios. B. Foram movimentos sem grande repercussão, visto que se situavam no campo e a maior parte dos trabalhadores do país encontravam-se nas cidades. C. No campo, o domínio dos coronéis era absoluto e esses movimentos sociais tiveram que se disfarçar como movimento de conteúdo religioso para evitar a repressão. D. Foram movimentos nos quais se combinavam conteúdos religiosos e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. E E. Foram movimentos de conteúdo exclusivamente religioso, marcados pelo fanatismo, reprimidos por Pedro II e pelos republicanos que se esforçavam para construir um país civilizado. E aí, pessoal,
em relação aos movimentos como o de Canudos, o que nós podemos afirmar? Pensem aí um pouquinho. Qual seria a resposta correta? Bom, pessoal, então a resposta correta é a letra D. Foram movimentos nos quais se combinavam conteúdos religioso e social, pois questionavam o poder das autoridades civis e religiosas. No próximo vídeo e na próxima aula nós estudaremos o pré-modernismo, a parte 2, onde nós veremos os outros autores. Até lá!